Quanto tempo você já perdeu enquanto você espera ter dinheiro suficiente para transformar o seu ateliê, o seu trabalho em um negócio lucrativo? Sabe aquele negócio? Ai, quando eu ter dinheiro eu faço. Ai, eu preciso de ter dinheiro para conseguir. Quanto tempo você já perdeu nessa espera? Tem funcionado esperar? Tá mudando? O plano de esperar ter dinheiro para fazer do seu trabalho um negócio lucrativo tá funcionando? Por que eu falo isso? Em algum momento, o nosso trabalho ele precisa ser a nossa prioridade em algum momento. Como que eu falo isso? Nossa, Bruna, mas hoje em dia eu só trabalho, eu não faço outra coisa. Como assim meu trabalho não é minha prioridade? Ó, licença para ser brutalmente sincera aqui com você. Quando eu falo prioridade, às vezes você tem milhões, você tem as suas lutas, você tem o seu dia a dia, tem que cuidar de menino, tem que cuidar, fazer companhia para o marido, cuidar da casa. Então, você tem várias lutas suas, que provavelmente são diferentes das minhas. Cada um tem a sua luta. Mas quando eu falo em algum momento o seu trabalho vai precisar ser sua prioridade, mesmo você que já só vive para trabalhar, quando eu falo isso em algum momento você vai ter que parar, sentar e avaliar de verdade, não só ficar no automático de o que eu preciso fazer, aonde que eu preciso mexer para que o meu trabalho me dê retorno financeiro. E assim, hoje eu quero falar especificamente de dinheiro. Porque como empreendedoras, a gente precisa falar sobre isso. Precisa. Mas se você continuar vendo o dinheiro como uma condição para o seu desenvolvimento na moda sob medida, para a realização do seu sonho, para se movimentar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, eu não vou ser responsável de falar que dinheiro não importa ou a falta dele não atrapalha. Mas o que eu quero te trazer hoje, o tema central é como olhar o dinheiro como um obstáculo está te atrapalhando ainda mais. Eu já perdi muito tempo acreditando que acreditando assim que eu era incapaz de ganhar mais dinheiro ou de melhorar minha situação financeira, principalmente trabalhando com costura. Gente, eu venho de uma família de costureiras. O exemplo que eu vi não foi um exemplo de prosperidade. Foi um exemplo de luta, de trabalhar com costura. Minha avó fazia facção a vida inteira. E trabalhar com ganhar centavos por peça e, sabe, naquela luta e ainda não ter retorno financeiro. Então, o meu exemplo, principalmente, olha a crença que eu tinha, trabalhar com costura é sinônimo de não ter dinheiro. Então, eu sempre tive muito medo de assumir riscos. E se eu tentar e fracassar? Você já sentiu isso? Eu e o dinheiro, a gente eu sempre tive muitas crenças que me limitavam, sabe? Sobre dinheiro, sobre o que é sucesso. Às vezes a gente vive a definição de sucesso do outro e não tá nem sabendo. Ou que só tem sucesso quem já tem dinheiro. Eu fiz faculdade de moda. E aqui, a minha família sempre, meus pais conseguiram sempre investir em conhecimento pra gente, essas coisas. Mas a gente não era uma família com muito dinheiro. Eu ia para faculdade de ônibus, voltava de ônibus, tinha que trabalhar enquanto eu estava fazendo faculdade, não dava para ficar sem trabalhar. E às vezes eu via a realidade de outras pessoas da minha faculdade que muitas vezes ia lá já assim, com dinheiro pronto até para abrir uma loja, que o pai ia abrir a loja para ela. Então eu sempre achava assim, só tem sucesso quem já tem dinheiro para começar. Eu não vou inventar de empreender. Só que, deixa eu te contar uma coisa. Depois que eu comecei a empreender, ainda com esses pensamentos, enquanto eu tive esse pensamento, enquanto eu mantive essa atitude, eu só atraí o cliente que me via como a opção mais barata.
Quer economizar? Vou com ela. E não é nenhuma coisa assim da lei da atração. Eu acho que às vezes até tem, né? Quando a gente tem muitos pensamentos de escassez, a gente só atrai escassez. Eu concordo com isso. Mas é mais uma coisa de como eu me posiciono. E aí, quando eu tenho essa atitude, essa relação tóxica com o dinheiro, que eu não paro para pensar numa precificação certa, e na verdade eu só fico pensando, será que o cliente vai querer, será que não? Mesmo se eu estiver levando prejuízo. Quando eu não paro para falar sobre dinheiro, sobre planejar financeiramente. E aí, eu tenho um ateliê. Eu preciso fazer as coisas acontecer para que ele consiga me pagar um salário, por exemplo. Quem aqui consegue se pagar um salário? Por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não, a partir do momento que a gente começa a trabalhar e empreender com costura, por que a gente não para analisar e fazer um plano de crescimento financeiro? Eu vejo que tudo isso vem da nossa relação com o dinheiro. E eu vejo que essas crenças só limitam a sua capacidade de crescer.